aí, meus queridos, que saudade de vocês! E hoje vamos falar do que? Impressionismo, um movimento artístico que fez a história da arte mudar todo o seu conceito da pintura certinha. É uma pintura inacabada, intitulada pelo crítico Louis Leroy. Isso aí, um crítico francês que, com base na pintura Impressão de Sol Nascente de 1873, a pintura de Claude Monet, deu esse título a esse movimento artístico que nos encanta até hoje. Então vamos saber um pouquinho mais desses artistas como Claude Monet, Renoir, Degas, Rodin e muitos outros. Esse movimento artístico, como eu disse, fez a história mudar os rumos, e nas pinceladas inacabadas desses artistas encanta muita gente até hoje. Os amantes da arte ficam maravilhados. Então vamos lá! O impressionismo surgiu na França em meados do século XIX e foi um movimento que causou uma revolução artística na época. Dentre diversos pintores que teve grande destaque como pioneiro deste período foi Claude Monet. Ele criou algumas das obras-primas mais importantes do impressionismo e até hoje é aclamado por críticos e apreciadores de arte. A atração do impressionismo e suas limitações se confundem. Trata-se de uma visão do mundo simplesmente como o vemos, não como pensamos ou sentimos. Uma visão da superfície imediata e enganadora, na qual as formas sólidas se dissolvem em um banho de cores. Monet, sua maior expressão, desejava pintar o que ele imaginava que um cego veria se recuperasse repetidamente a visão. Pissarro insistia com os jovens pintores que não definisse muito claramente os contornos das coisas e acrescentava: não proceda de acordo com as regras e princípios, mas pinte o que você observa. Pinte generosamente e sem hesitação, porque o melhor é não perder a primeira impressão. Monet nunca perdia um tema e estava sempre em busca de pessoas e lugares que conhecia bem. Suas duas esposas serviram de modelo e o artista também se inspirou nos jardins e construções de Paris, no litoral e interior da França. Em seu querido Jardim Givigny, foi um dos lugares mais pintados pelo artista. Renoir foi um artista francês muito importante no século XIX. Teve grande destaque na pintura e, junto com outros artistas, deu continuidade a uma nova maneira de pincelar essa arte tão incrível e maravilhosa que trabalha com a cor, a captação da luz. Apreciava a beleza da vida e levou otimismo, harmonia, tranquilidade para suas telas e pintava muitas cenas ao ar livre. Certa vez, ele disse: "Para mim, um quadro deve ser algo amável, alegre e belo." Sim, belo. Já existe muitas coisas desagradáveis na vida. Para que inventarmos mais? É uma frase que me encantou muito. Algumas curiosidades sobre Auguste Renoir. Quando foi aluno de Charles Guéry, o mestre o recriminou, certa vez dizendo que o jovem pintava apenas por diversão. Ao que Renoir prontamente respondeu: "Você pode estar seguro que eu não pintarei se não estivesse me divertindo." Boa, né? Renoir viveu e produziu sua obra na mesma época que o advento da fotografia, e essa nova linguagem influenciou fortemente o trabalho do artista. O irmão de Renoir, Edmond Renoir, foi jornalista e fez muitas críticas positivas ao trabalho do irmão, e isso com certeza ajudou bastante. Aos domingos, Renoir frequentava o famoso baile de Moulin de la Gaîté, com o intuito de encontrar modelos para suas pinturas. Pierre Renoir, o filho do artista, tornou-se um ator famoso. O seu segundo filho, Jean Renoir, foi um célebre diretor de cinema. E Claude Renoir, o filho mais novo,
tinha como ofício a cerâmica. Podem ver que a família toda era ligada à arte. Muito bom, né? Renoir declarou que não passou nem um dia sem pintar. Deixou um legado de mais de 1000 obras em contribuição à história da arte. Edgar Degas foi um pintor impressionista francês consagrado pelas suas pinturas femininas, sobretudo pela sua série de bailarinas, e também pelo efeito do movimento, retratado em suas obras. Uma da diferença dos outros impressionistas, que esse ainda permaneceu pintando dentro dos estúdios. Ele queria captar o movimento, enquanto os outros queriam captar a luz. Em 1845, Degas foi matriculado no Liceu Louis de Legrand, onde complementou o colegial, dedicado ao desenho e à pintura. Abriu um estúdio na residência da família. Apesar dos gostos pelas artes, em 1852 ingressou-se no curso de Direito, seguindo a tradição das famílias burguesas. Mas 2 anos depois, com a permissão de seu pai, abandonou o curso para se dedicar exclusivamente à pintura. Uma das obras mais curiosas de Degas é A Banheira. Ela é impressionista pela cor vibrante e luminosa. As outras qualidades são mais características da década de 1880, a primeira do pós-impressionismo, quando muitos artistas evidenciaram uma preocupação maior com os problemas da forma. E agora vamos falar de François-Auguste-René Rodin, mais conhecido como Auguste Rodin. Foi um escultor francês e a sua obra mais importante é A Porta do Inferno. E nela tem em destaque uma obra que se tornou individual, O Pensador. É a representação de um homem nu curvado no pensamento. Aparente era original desta porta, com quase 7 metros de altura. O trabalho deveria capturar a primeira seção do poema épico Divina Comédia, de Dante. O pensador pode ser visto empoleirado em frente à porta. Rodin foi contratado para fazer a escultura para um novo Museu das Artes Decorativas em Paris. O grande tamanho e o incrível detalhe da peça imponente exigiram 37 anos do trabalho do artista. Em todo esse tempo, os portões do inferno nunca foram concluídos e o próprio museu nunca foi construído. Inicialmente, ela recebeu o título de O Poeta. Esse nome suporta a teoria de que a estátua era a representação de Dante, mas porque o pensador não se encaixa na visão do século XIX de Dante, ou seja, ele era alto e magro. Alguns viram uma natureza mais alegórica. Eles teorizaram que poderia ser o próprio Rodin sobre a sua criação ou talvez um Adão bíblico. Olha, o que é, jamais saberemos, porque Rodin era um artista enigmático, poético e muito misterioso. Gastou 37 anos de trabalho nessa porta. E como eu disse, ela nunca foi concluída e nem mesmo o museu. É uma obra muito bonita que nos faz refletir todas as questões do homem, da sua existência e do seu elo com Deus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Deixo aqui um grande abraço.